né? A epigenética eu trago até nesse livro, na voz da Lola, né? Que, enfim, eles fizeram uma pesquisa, né? Eles colocaram um ratinho de laboratório, né? E dando um choque nesse ratinho. Então, toda vez que dava um choque nesse ratinho, eles soltavam uma fragrância, né? Naquele ambiente controlado. Então, fragrância, choque, fragrância, choque. A partir de um determinado momento, eles pararam de dar choque no ratinho e continuaram soltando a fragrância. Mas toda vez que soltavam a fragrância, o ratinho sentia as mesmas sensações de dor que ele sentia quando tomava choque. Até aí, enfim, a gente compreende, né? Sim, Só que eles pegaram os filhos desses ratinhos e os netos desses ratinhos, que nunca tinham experienciado o choque. Mas quando soltavam a fragrância no filho e no neto do ratinho, esses ratinhos acabavam sentindo essa sensação de dor. Caraca. Isso é incrível, né? Então, ou seja, esse trauma é perpetuado. Há coisas que a gente tem nos nossos genes que a gente herdou, que são traumas herdados. Então, a geração dos testemunhos, né? Daqueles que sobreviveram, daqueles que viveram, né, esses eventos limites, seja o Holocausto, seja, né, um estupro, um assédio, o racismo, a homofobia, né, eles acabam sentindo, é uma coisa muito comum nessa geração, nessa geração, algo relacionado à culpa. Então, existe uma culpa que permeia isso, né? Nos sobreviventes do Holocausto, muitos se sentem culpados por terem sobrevivido. Outros se sentem culpados porque muitas pessoas chegam até eles, né, perguntando alguma lição de vida. E eles falam, olha, não tem lição de vida nenhuma, né? A gente passou por um evento assim tão absurdo e traumático e sobreviveu, né? Enfim, a geração dos filhos dos sobreviventes muitas vezes tem certos pavores e pânicos e lembranças que não são deles. Então, por exemplo, a geração da Clara, que fala muito bem no livro, muitas vezes ela se sente nesses campos de concentração, ela se sente né, vivendo, tendo sonhos, pesadelos de que estava no campo, de que perdeu pessoas. E mesmo isso, Jaque, sem ela ter ouvido nenhuma história, eventualmente? As histórias, né, Fernando, elas vão chegando de algum jeito, né? De algum jeito, seja na escola, seja, né, muitos desses sobreviventes algumas vezes veem nos pais ou nos avós né, a tatuagem de Auschwitz, e muitas vezes essas avós ou esses pais falavam, não, isso aqui é uma receita de bolo, não, isso aqui é uma outra coisa, um número de telefone, nunca contavam a história. Só que em algum momento, por exemplo, acontece com a Clara, em algum momento ela escuta que aquela tatuagem da avó, na verdade, é uma tatuagem dela ter sido vítima de um genocídio, né? Sim. Então, aquilo desencadeia uma reação inesperada nela, né? Os netos também, eles procuram, né? Eles sempre ficam angustiados se eles vão contar essa história, se eles vão esconder essa história. Então, tem características presentes nas gerações, né? E por que né, nesse livro fala da avó, da filha e da neta, né? Na verdade, tem até uma bisneta. Porque, geralmente, essas 3 gerações, elas acabam se conhecendo, né? A neta conhece a avó, então ela tem esse conhecimento, né, do testemunho da pessoa que participou, que viveu uma situação tão traumática, ela conhece essa pessoa, né? Já o bisneto, na maioria das vezes, não vai ter acesso, então ele vai ter acesso através das histórias, né? Então, são gerações que a gente precisa estudar, entender, para que essas coisas não se repitam, né? Para que, em algum momento, as pessoas não neguem que um evento traumático como esse aconteceu e para que isso não se repita, né? Eventos que não são tratados devidamente, a sociedade acaba se repetindo, né? Por exemplo, a questão do genocídio negro, né? Hoje a gente está estudando, né, ou tentando entender quantos milhões vieram nos navios, como que foi esse trauma, como que foi essa tortura, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, como isso não foi tratado devidamente, o que acontece? A gente tem uma sociedade que ela é construída a partir do racismo estrutural, né? Mesmo que as pessoas argumentem
ignorantemente de que não são racistas, a sociedade inteira estruturalmente é racista. Já E é era isso. racista porque não se tratou, não se enfrentou essa questão, né? Então, hoje nós temos que ser, né, antirracistas, né? Existe uma luta para que isso seja, enfim, conhecido e para que isso não aconteça, mas existe uma luta para que a gente, né, perceba que quando você entra num restaurante, por exemplo, né, o que está acontecendo ali, quem são as pessoas que estão trabalhando, quem são as pessoas que estão sendo atendidas. Então, é uma estrutura racista. Né? As cotas na universidade, isso é uma medida importantíssima e maravilhosa, né, para que a gente enfrente essas questões. E a mesma coisa eu estudo e mostro, né, na área do Holocausto, enfim, do genocídio. Né? Os genocídios são genocídios contra a humanidade, né, Fernando? Pois é. Como que a gente pode falar que é o genocídio negro, o genocídio judeu, o genocídio cigano, o genocídio armênio? Não. Naquele momento pode ter sido, o foco pode ter sido, mas é um genocídio, o genocídio é contra o ser humano, então é o ser humano que tem que enfrentar ele.